com o João Clemente, que é engenheiro de projetos. Tudo bem, João? Bem-vindo aqui no estúdio. João, primeiro para a gente iniciar o nosso bate-papo, como que foi para vocês, de repente, seguir nessa linha e mostrar para as crianças que o legume, a verdura, a fruta, ela cultivada é muito mais interessante para as crianças? Antes de mais nada, foi um grande desafio, né? O programa de grão em grão não é um programa modular, como diversas outras alternativas que algumas companhias, algumas empresas utilizam, né? Não é simplesmente um programa de hortas, né? Então, o primeiro obstáculo foi perceber as diferenças regionais entre cada uma das localidades em que nós atuamos e adaptar o programa para que cada criança, cada professor, cada educador pudesse ter a oportunidade de ter o programa não somente como fonte de alimento, mas como algo educativo na formação humana. Certo, isso que foi importante. Agora, quais foram os alimentos, os produtos que vocês escolheram para começar esses cultivos? Que eu sei que existem horta nessas escolas, né? Basicamente hortaliças. Mas a gente percebe algumas peculiaridades dependendo da região em que a gente atua. Um caso típico é Paranaguá, por exemplo. Nós trabalhamos em algumas ilhas do município de Paranaguá e em uma delas a gente tem uma comunidade indígena. E a comunidade indígena exige uma atenção um pouco diferenciada, porque a horta em si, para essa escola, não pode ser cercada, porque eles têm uma relação toda diferente com a horta que está... para eles é algo mais, é vida, é algo que ultrapassa simplesmente o cultivo. E eles têm, por cultura, a necessidade de colocar, além de hortaliças, melancia, milho, banana. Então, a gente faz uma composição para que as hortaliças façam parte do cotidiano dessa comunidade. Olha que interessante. No Nordeste, outras peculiaridades. Por exemplo, lá se tem uma restrição muito grande ao consumo de hortaliças, né? O nordestino ele tem por costume arroz, feijão, carne. Então a gente teve que começar, por exemplo, com a introdução de maxixe, mandioca, cultivos típicos, para que aí sim, na sequência, a gente pudesse, de uma maneira mais criativa, introduzir um pouco de alface, beterraba. Engraçado, né? Porque nos locais quentes deveria ser ao contrário, deveria se consumir muito mais hortaliças, por exemplo, né? Alface, porque é verão e tudo mais. Exatamente. Aqui no sul, então, se consome mais. Aqui se consome mais. E, inclusive, quando a gente começa a caminhar mais para o norte e nordeste, a gente verificou no início do programa que a maior parte das hortaliças consumidas eram efetivamente feitas por pessoas que tinham origem sulista. Predominantemente gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, enfim, subindo. A população local realmente tinha uma restrição muito grande ao consumo desses alimentos. Cultural. Olha que interessante isso, né? E eu sei que tem muitos testemunhos de pais, né? Que mudaram aí a sua forma de fazer o alimento em casa, porque as crianças começaram a chegar e comentar sobre a horta da escola, que gostavam de comer aquele determinado produto. Exatamente. E ainda seguindo nessa linha, a gente percebe que o programa em si ele foi desenvolvido em 3 módulos, né? Uma base que compõe uma parte pedagógica educacional, a horta em si, propriamente dita, e a difusão de tecnologia, né? Então, seguindo esse sequenciamento, na última etapa, nós realizamos palestras com as famílias dos alunos que trabalham conosco. E nessas palestras, o público-alvo, sem dúvida, são os pais. E a gente procura levar para os pais a ideia de que as crianças elas têm um acesso mais fácil ao alimento se os pais atuam também como incentivadores. Então, é bem essa linha que você está colocando, Carla. Olha que interessante isso, né? Muito bom. Agora me diz uma coisa, o programa hoje atua aqui no Paraná e em Paranaguá. No Paraná e em Paranaguá. A gente está presente em 7 estados brasileiros, né? E pelo fato de ser um programa voltado para a responsabilidade corporativa, né, é um programa da Fundação Cargill, existe a necessidade do envolvimento, primeiro, de uma base de voluntários, que são os nossos funcionários, né? Na verdade, a grande força do programa são os voluntários, né? E, em segundo lugar, a estrutura da companhia, no sentido de conseguir fomentar o projeto através de disponibilização de veículos, infraestrutura, enfim, todo o suporte técnico que a gente precisa para realmente atingir esse programa, né? Atingir da maneira como a gente busca. Por isso, aqui no Paraná, a gente atua em Paranaguá. A gente tem uma unidade muito grande da Cargill em Paranaguá, um terminal de exportação de grãos, e esse terminal realmente atua como um grande impulsionador e facilitador.
Olha, fantástico isso. Me diz uma coisa, esse programa ele vai se expandir aí para o resto do estado, para Curitiba, região? Qual que é o projeto de vocês aí para o futuro? A ideia é sempre crescer, mas crescer de uma maneira sustentável e responsável, né? Quando nós começamos com o programa, um dos primeiros pontos que nós observamos é que diversas outras tentativas similares haviam sido feitas por empresas diferentes ou instituições diferentes e por algum motivo não havia dado certo, né? E nós percebemos que o ponto crucial era realmente não pecar pelo quantitativo, mas buscar realmente introduzir qualidade no trabalho que nós realmente executamos com o programa, né? A nossa linha, ela realmente é de expansão. Juntamente com o programa de grão em grão, nós temos o programa Fura Bolo, que é um programa mais voltado para a linha educacional, no sentido de alfabetização, informações provenientes até do folclore, né? E a gente tem no Paraná esse programa em Ponta Grossa, né? A sequência básica é primeiro utilizar o programa Fura Bolo, porque é um programa que logisticamente é mais fácil de ser conduzido, e na sequência a gente começa a migrar com o de grão em grão. Temos boas perspectivas? Temos boas perspectivas. Agora é uma questão aí de a gente trabalhar com cuidado. Olha, fantástica a ideia de vocês. Vocês estão de parabéns, mais uma vez, porque, de repente, se todas as empresas do nosso país, do nosso estado, resolvessem fazer um trabalho como esse que a Cargill está fazendo, realmente as coisas melhorariam muito. Até porque a nossa educação, todos nós sabemos que a educação brasileira, a educação pública, não é das melhores. E vocês estão fazendo esse trabalho para educar aquela criança de uma forma sustentável, porque ela conheça esses alimentos, para que ela saiba, para que não seja uma criança que chegue lá, olhe para você e diga, a cenoura vem do mercado, como eu já ouvi isso de muitas crianças, não, a cenoura vem da horta, ela não vem do mercado. Então é uma situação onde as pessoas têm que começar a prestar um pouquinho mais de atenção nisso e procurar realmente dar mais valor a essas empresas que procuram sempre agir de uma forma sustentável e manter a educação de uma forma muito legal. Um ponto interessante é que todos os profissionais que estão envolvidos nesse programa, eles realmente atuam primeiramente de coração e depois com o suporte dos gestores. O voluntariado para esse programa é voluntariado no horário de serviço, durante o expediente. E dentro até da própria cultura da companhia, da Cargill, né, criar valores diferenciados, esse funcionário ele não só é obrigado, mas ele é estimulado a participar desse programa. Muitos deles têm filhos nas escolas em que eles próprios ajudam, né, então é um outro ponto. E esse programa ele também tem como um ponto interessante o fato de que anualmente todos os professores da rede pública municipal que trabalham com esse programa são capacitados para que possam produzir algo diferente no decorrer do próximo ano, do ano seguinte. Então a Cargill, ela, através da sua fundação, pega todos os professores, leva para um hotel, a gente consegue trazer profissionais de renome para realmente colocar esse treinamento para os professores. Esse treinamento, ele faz parte da carga horária do município. Então, a Secretaria de Educação tem esse cronograma e tem já a disponibilidade para liberar os educadores. Então, é um programa que ele é bem amarradinho no sentido de começo, meio e fim. Então, é a parte educacional, a horta, a condução da horta no pós-colheita e o toda final a logística, né? Exatamente. Tudo tem que fluir e dar certo. Exato. João, muito obrigado mais uma vez, viu, pela tua presença aqui. Bom, João Clemente é engenheiro de projetos aí. Agradeço mais uma vez e parabenizo vocês por esses projetos que vocês têm cultivado em todo o estado. E quando vocês começarem em Curitiba e região, por favor, volte aqui para nos contar. Com certeza. Tá certo? Obrigado mais uma vez, viu? Existe algum site, João, que as pessoas possam entrar e conhecer um pouquinho mais? Tem. www.cargill.com.br. Você consegue puxar o link pela Fundação Cargill. Tá certo, obrigada.